Que bom, estamos juntos novamente aqui no canal Em Família. Eu sou o professor Francisco de Paula. Hoje é terça-feira, 25 de julho. Vamos estudar o tema Derrubando a Parede de Separação. Te convido a orar pedindo a presença de Deus e de seu Espírito conosco. Nosso Santo Deus, nosso Pai amado, nós agora nos reunimos para estudar a Tua Palavra. Tu prometeste onde tivesse 2 ou mais reunidos em Teu nome, Tu estaria conosco. Se faz presente e nos conduza no estudo da Tua Palavra, é o nosso pedido e oração, em nome de Jesus. Amém. Agora, a partir do estudo Derrubando as Paredes de Separação, nós vamos ter a oportunidade de entender como algo positivo, algo criado por Deus, foi usado de maneira errônea pelos judeus para afastar os gentios da comunhão e da adoração ao Deus verdadeiro. Paulo chama essa realidade de parede de separação. E isso criou inimizade entre judeus e gentios. E Cristo veio, pagou o preço da redenção e derrubou essa parede de separação. Agora, judeus e gentios podem e devem congregar-se como um único povo, o povo de Deus, a família de Deus. Esse é o assunto que nós vamos ter a oportunidade de estudar agora. Venha conosco, estude e seja abençoado com essa mensagem de esperança. Antes de nós começarmos o nosso estudo, nós queremos apresentar uma pessoa que faz parte da nossa família. O Júnior, por motivos de saúde, ele não pôde participar da nossa classe no dia de hoje. Mas nós temos aqui a presença muito legal do meu primo, o Eduardo, que mora em Manaus, está nos visitando aqui em São Paulo, e ele vai participar da classe conosco nessa terça-feira. Seja bem-vindo, Dudu. Muito obrigado. É sempre um prazer estudar a palavra de Deus, principalmente em família, né? Eu espero que todos nós sejamos abençoados aí pelo estudo da palavra. A pergunta número 3 diz assim: que atitude Cristo tomou em relação à lei dos mandamentos na forma de ordenanças? Por que ele fez isso? O texto está em Efésios, capítulo 2, versos 14 e 15. Porque ele é a nossa paz. De 2 povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Então, a partir desses textos que nós lemos, nós podemos sugerir às pessoas que estão conosco a seguinte resposta: que os judeus usavam a lei cerimonial para discriminar os gentios e impedi-los de adorar o Deus verdadeiro. Na lei cerimonial, os judeus criaram o que Paulo chama de uma barreira de inimizade. E Paulo está escrevendo a sua igreja, a Igreja de Cristo em Éfeso, dizendo que Cristo aboliu essa barreira, a lei de ordenanças, que era um empecilho para que pudesse os 2 povos conviver e adorar o Deus verdadeiro junto. O autor da lição deixa bem claro que mesmo as leis cerimoniais, elas eram mal interpretadas pelos judeus daquela época. Quando foi instituído e dado para Moisés toda a lei cerimonial, o objetivo não era para fazer segregação, diferença entre povos, por exemplo. Tanto é que quando a promessa foi dada a Abraão, por meio dele, todas as nações da terra seriam benditas. Esse era o propósito inicial de Deus constituir um povo. Acontece que no decorrer da história do povo, eles acabaram perdendo essa essência, de ser luz para os povos. E começaram a usar as leis que foram dadas para Moisés e para o povo, começaram a usar essa lei para começar a fazer separação, diferença entre os judeus e os que não eram judeus. E a lição deixa bem claro que, ainda assim, essa lei, quando ela estava em vigor, o objetivo dela não era fazer essa separação. As leis foram dadas lá em Levítico e tinham leis para praticamente todo tipo de ritual e ordenança que envolvia o santuário. E a lição de sábado ela até fala que tinha um muro construído, de fato, físico, com a inscrição lá, inclusive ameaçando de morte aqueles que se aproximassem lá do local de adoração que não fossem judeus. Isso nunca foi o objetivo de Deus. Ao contrário, ele queria usar o povo dele
para poder abençoar todas as nações da terra. Isso, para Paulo, estava bem claro, bem explícito, né? Eu acho que para a gente hoje, né, quando Paulo traz essa novo entendimento da palavra, por assim dizer, né, ele deixa bem claro que até isso, né, esse mau entendimento tinha que ser desfeito, que o evangelho, que a graça, que a salvação era para todos os povos e não somente para o povo judeu. Então, a lei dos mandamentos em forma de ordenança que Deus havia dado para Israel eram leis que deveriam fazer com que as pessoas enxergassem naquele sistema o trabalho de salvação, o plano de salvação que incluía Jesus Cristo e tudo o que estava envolvido ali. Mas Israel se perdeu nessa interpretação, levou-se ao exclusivismo, segregou os que não participavam, que não faziam parte da sua nação, e isso criou o que Paulo chama de uma parede de separação. Cristo veio e aboliu esses mandamentos na forma de ordenança, fazendo com que todos tivessem acesso ao plano da salvação através de seu sacrifício. Nós, como cristãos em pleno século XXI, devemos entender que ser cristão, viver orientado pela palavra de Deus, deve ser motivo, deve ter como fundamento a nossa comunhão primária com Deus, mas também atrair as outras pessoas para que possam usufruir dessa comunhão com Deus. E não separar as pessoas de Cristo Jesus pela nossa maneira errada de interpretar o que é ser cristão. Então, trazendo para a nossa vida, né, eu vejo que isso é um cuidado que nós devemos ter, né? Hoje em dia, na igreja, com as nossas amizades também. Não é porque nós fazemos parte de um grupo, uma congregação, que temos nosso estilo de vida, né, baseado nos princípios de Cristo, que nós vamos nos separar, nós vamos fazer essa separação. Eu tenho muitas amizades que não são do meio cristão, mas nós temos que ter sabedoria para conviver com essas pessoas, né, de maneira cordial e, como o papai falou, sermos luz para elas, né? Não nos afastar, não é porque elas não têm essa luz, ainda não conhecem o Evangelho, que nós vamos se distanciar delas, né, digamos assim. Outro ponto que é levantado na lição, o autor traz para o nosso debate, a nossa compreensão, é que no meio cristão, embora com sinceridade no coração, alguns creem que esse texto de Paulo, de Efésios 2, 14 e 15, Paulo estava falando contra abolir a lei dos mandamentos, incluindo o sábado e os demais mandamentos. Ele, então, faz algumas considerações a respeito disso, a partir do que Paulo escreveu em outros textos. Então, a partir dos escritos de Paulo, e para as pessoas que estão conosco estudando, que de alguma maneira pode ter alguma dúvida, se Paulo está falando sobre a lei dos 10 mandamentos, a lei de ordenância, as leis cerimoniais, nós vamos ler agora 3 versos bíblicos que vão nos ajudar nesse sentido. Veja o que ele escreveu em Romanos 3, verso 31. Eu vou ler aqui, Romanos 3,31. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, olha só, Paulo é enfático quando ele escreve à igreja de Roma, dizendo que a fé, que é isso que nós temos, nós estamos aqui porque nós temos fé em Cristo Jesus, na sua palavra, tudo isso. Nós não podemos usar essa fé para anular a lei. Eduardo, leia para nós aí, por favor, Romanos 7, verso 21. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Graças a Deus, né, Eduardo, que nós temos algo maravilhoso dado por Deus para nós, né? E o último texto que nós vamos deixar aqui para as pessoas que estão conosco aqui meditar
É a palavra de Cristo Jesus. Mesmo que Paulo tivesse escrito contra os mandamentos, Jesus é maior do que Paulo. E não foi isso que Paulo escreveu. Jesus, em Mateus 5, verso 17, ele diz para você e para nós: não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas para cumprir. Então, cabe a nós, seguindo o exemplo de Cristo Jesus, não achar que a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, foram revogadas. Uma lei santa, justa e boa. Uma lei que confirma a nossa fé. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.